Corinthians está tentando pagar essa dívida do estádio há muito tempo e essa dívida só aumenta. Vou respeitar quem não aceita, mas eu acho que seria idiotice na gente chegar e falar assim para a Caixa, 15 anos não, 10 anos eu até aceitaria, mas 15 anos esquece. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. As negociações entre Corinthians e Caixa estão caminhando bem, mas ela tem um empecilho que pode melar, pode atrapalhar para que o negócio venha realmente ter um desfecho favorável, ou ela pode ser superada com uma manobra. E aí que eu vou explicar para vocês. Vocês podem até me ajudar nisso, eu vou explicar por que vocês podem me ajudar. Vamos lá. Corinthians e Caixa tem uma nova reunião em breve para tratar sobre o assunto. De todos os assuntos, de todas as hipóteses que o Corinthians colocou na mesa, e eu nem expliquei isso tão direitinho assim, tão direitinho não, né? O que eu vou explicar aqui vai ser muito mais do que eu expliquei no Blend. Detalhes importantes. Corinthians e Caixa. O Corinthians fez algumas propostas para a Caixa. Mudança de juros, precatórios, a Caixa ficar com os name rights. Enfim, foram umas 3, 4, nos últimos meses eu tenho trazido isso, ou nas últimas semanas. A que mais avança é essa dos name rights, que é a melhor de todas para mim. Que é a melhor de todas. Da Caixa ficar com os name rights da Arena, ficar com o nome, né, da Arena Caixa, enfim, ou seja, tira a Neoquímica, coloca-se ali a Caixa, e os 670 milhões que o Corinthians hoje tem de dívida ali da Neoquímica são encerradas, são finalizadas. Por quê? Porque o Corinthians venderia os name rights para a Caixa. E aí vem uma informação nova que eu trouxe hoje, que é totalmente exclusiva, eu vou soltar a vinheta que eu não soltei no Blend. Além daquilo que eu já estava trazendo para vocês, né, do Corinthians fechar um contrato de 10 anos com a Caixa, está sendo discutido um contrato também de até 15 anos, que é a novidade, tá? Que é a novidade. Então, essa informação exclusiva, eu vou trazer outros detalhes. O empecilho e como pode resolver o empecilho. Qual a manobra para resolver hoje o empecilho que pode impedir e melar esse sonho corintiano, essa tentativa corintiana de vender os name rights para a Caixa Econômica Federal. Então, olha só, você nunca ouviu falar disso. Eu estou falando a primeira vez, eu sempre atualizo vocês. 15 anos ninguém falou sobre isso. E eu vou dar minha opinião sobre isso também, sobre os 15 anos. Eu quero a sua opinião, mas eu vou deixar a minha aqui sobre vender os name rights, vender 670 milhões por 15 anos. É exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Olha só, primeiro, antes de trazer uma nova informação sobre o empecilho, eu quero dizer que eu aprovo. O Corinthians está tentando pagar essa dívida do estádio há muito tempo e essa dívida só aumenta. Vou respeitar quem não aceita, mas eu acho que seria idiotice na gente chegar e falar assim para a Caixa, 15 anos não,
10 anos eu até aceitaria, mas 15 anos esquece. Eu não fiz a conta, viu, Fios? Vocês podem até me ajudar. Quanto que daria por ano? Se a gente dividir 670 por 15, quanto que daria por ano, mais ou menos? Eu não fiz essa conta, né? Deveria ter feito, né? Como jornalista aí, trazer essa vertente aí para vocês, né? Quanto que ficaria, né? Dividir os 670 milhões, acho que 44 milhões. 44 milhões, foi isso? 45 aí, né? O meu deu 44. É que você colocou 680, né? Eu coloquei 670. Então fica aí 44 milhões. Gente, 44 milhões. Hoje o Corinthians recebe 21. O Corinthians estaria vendendo por 44, 45. Cara, é o preço, é o mercado. E tem outra, né? O Corinthians se livra da dívida, se livra dos juros. E o Corinthians, ele passa a ter a bilheteria do estádio, passa a ter a receita do estádio, o que seria algo maravilhoso. Entendeu? Sem falar que o Corinthians está tentando ainda conseguir, né, aumentar aí o valor dos do patrocinador master da camisa. O Pacaembu é 1 bilhão, gente, mas faz a conta. É 1 bilhão por quantos anos? A gente precisa parar com essa história do Pacaembu. Eu sou a favor de vender os 670 milhões até por 15 anos. Claro que eu prefiro por 10. Esse ano estamos com 100 milhões só de bilheteria. Pensa, 100 milhões entrando na caixa, no caixa do clube no final do ano. Entendeu? Parem de ser idiotas. Pacaembu é 1 bilhão por 30 anos. É isso que eu tô falando. Tem que parar com isso, ó. Timão e Caixa negociam o name rights por 15 anos, ó. Essa é a informação. Mas eu quero falar outra coisa. Existe um empecilho. Sabe qual é o empecilho? Vocês não vão acreditar qual é o empecilho. Vocês já sabem, quem viu o Blend sabe. O problema hoje, a Caixa está afim. Só que por ser um banco estatal, a Caixa está com receio de ser pressionada e ter que patrocinar vários clubes do futebol brasileiro. Lembra quando a Caixa patrocinou o Corinthians, patrocinou um monte de clube do futebol brasileiro? Eu não vou saber quantos clubes foram patrocinados pela Caixa. Se eu der um Google aqui agora, eu acho, você também. No período em que a Caixa patrocinou o Corinthians. Vocês lembram bem. Mas olha só. A Caixa, ela teme que vai aparecer, isso me falaram dentro do Corinthians, tá? E com fontes próximas da Caixa. Que vai chegar um senador lá do Nordeste, vai falar, por que não vai patrocinar os clubes daqui? Dinheiro público. Por que é só o Corinthians? Aí vai chegar um senador lá de Goiânia. Aqui, ó. Olha o Goiás aqui. Vai deixar o Goiás desse jeito, Vila Nova. Aí vai aparecer um lá de Pernambuco, enfim, do Sul. Lá de Florianópolis. Então, hoje o empecilho é a política. Porque a Caixa tá afim de fazer esse negócio com o Corinthians. Mas existe a política hoje atrapalha tudo. E aí, tá, vem uma questão importante que eu não falei no blend de informações. A Caixa pode, eu estou falando pode, tá? Não deve. E por favor, não venham me cobrar depois se o Corinthians não fechar com a Caixa. Não pode ser penalizado quem trabalha e quem traz uma boa informação, uma informação verdadeira. Em momento algum em que eu estou dizendo que vai fechar. Só que como jornalista, eu adoro estar na frente e trazer informação primeiro para você de que há negociação e o que está acontecendo. Sabe qual pode ser a manobra? Em vez do Corinthians em vez da Caixa patrocinar o Corinthians com o nome Caixa, Arena Caixa, a Caixa patrocinar o Corinthians com os nomes dos produtos da Caixa. Eu não sei quais são os produtos da Caixa. E por isso que eu falei lá atrás, quando iniciei o assunto, que vocês iam me ajudar nessa apuração. Alguém pode dizer quais são os produtos que a Caixa tem? Que poderia se chamar ali a Neoquímica, por exemplo, passar a ter outro nome. Por exemplo, Caixa Bet, seguro, cartões, financiamento, né? Mega Sena Arena, né? Enfim, Arena Minha Casa. Eu não sei, na verdade, quais são, né? Por enquanto, somente as loterias, Minha Casa Minha Vida, que é, por exemplo, Loteria Federal,
casas lotéricas, caixas Seguridade, Lotomania Arena, né? Enfim, vem para a Arena você também, vem para a Arena você também, é ótimo. A Caixa pode simplesmente ignorar o nobre político, ele tem a opinião dele e a Caixa tem todo o direito de responder ou ignorar, né? Que ignore então a Caixa, não tem obrigação de responder nada a ninguém, diz a TV aqui onde. E sempre assim, né? Favorecer o Corinthians, nunca agora o Varmengo. Por muitos e muitos anos nós tivemos a Lubrax patrocinando o Flamengo, entendeu? Isso a Caixa vai fazer para poder receber o que tem para receber. Os outros clubes têm que entender isso. Aí ó, o Diego deu um bom argumento, entendeu? Chega lá para essa turma aí e fala o seguinte, amigo, a Caixa tem que fazer isso para ela receber, porque senão não vai receber nunca. Vamos dar um exemplo, tá? Só uma, né? Um miguezinho, não vai receber nunca, apesar que não recebe mesmo, entendeu? E pronto. Por que não? E por que não falar isso? Obrigado aí, ó. A Sara Adriana, né? Tá sempre com a gente aí. Like. O Falso 9 falou que é um escárnio. Para mim não tem escárnio nenhum nisso. Porque a Petrobras pode patrocinar só o Flamengo. Sou corintiano, sou contra a Caixa e outra. Não vai fechar. Política não vai deixar. O Marcelo. Cara, esse é o problema mesmo, tá? O Marcelo corintiano ser contra é um direito dele. Isso é democracia. Entendeu? Isso é democracia. Respeito muito. Senão estaria entrando em contradição. Eu acho que corintiano, a gente tem que saber respeitar a opinião do próximo. Agora, eu não concordo com o Marcelo no sentido de que eu sou contra. Para mim, agora tem uma questão. Ele tem razão numa coisa. A política está atrapalhando as negociações. A política está atrapalhando as negociações. E eu tenho certeza que o coelho da cartola que o Alê falou do Osmar Stabile é essa negociação que eu estou sabendo demais já sobre ela. Hoje não dá para cravar nada. Nem que vai melar, nem que vai fechar. E isso não é ficar em cima do muro. Isso é apenas informar vocês no fim de novembro, início de dezembro. Isso leva tempo. O Corinthians está negociando, deixando bem claro que eu não sei se vai fechar ou se vai melar. Mas eu estou passando para vocês qual é a conversa, o que está pegando. E eu estou passando para vocês qual é o empecilho. E além do empecilho, eu estou passando para vocês qual vai ser a manobra para furar esse empecilho. Entendeu? Qual pode ser a manobra, né? Então, velho, ó, a Caixa explora atividade econômica em concorrência com a iniciativa privada, tendo interesse em expor a sua marca ao público. Já teve decisão favorável nesse sentido na Justiça quando da camisa. Então, assim, a Caixa, então, não vai poder... O Bradesco vai anunciar, o Banco Inter vai anunciar, o Nubank vai anunciar, né? O Bamerindos vai anunciar. O Bamerindos foi ótimo, hein? Vocês gostaram? O Bamerindos vai anunciar e o Itaú vai anunciar. Agora, a Caixa não pode anunciar. Então, eu não vejo problema nenhum.